Deixa eu te fazer uma pergunta. Aí na sua empresa, as suas práticas de gestão jogam a favor ou contra o crescimento do seu negócio? Eu te pergunto isso porque a maior parte das empresas que eu conheço perde muito dinheiro e muito tempo por não fazer uma gestão profissional da sua empresa. Ou seja, dos seus recursos, das suas pessoas, de tudo basicamente. E nesse vídeo eu vou te contar os principais erros de gestão que eu vejo prejudicarem o crescimento de empresas de todos os portes e em todos os ramos de atividade. Meu nome é Nicolas Bueno e eu tô sempre produzindo conteúdos para ajudar a tua empresa a decolar. Se tu quer receber esses conteúdos em primeira mão, não esquece de se inscrever no nosso canal no YouTube, ativar o sininho para receber as notificações e também segue a gente no Instagram, pô, porque é o que eu falei, sempre eu vou estar fazendo novos conteúdos para ajudar a tua empresa a decolar. Primeiro erro de gestão que a gente vai ver é a ausência de uma projeção de fluxo de caixa atualizada. Uma projeção de fluxo de caixa nada mais é do que uma planilha de Excel que seja, né, onde você vai colocar todas as entradas e todas as saídas de dinheiro aí projetadas do teu negócio para os próximos meses. Isso é importante porque quando você não tem uma projeção de fluxo de caixa, como é que você vai saber se você pode fazer aquele investimento que é prioridade agora ou se você ainda não pode fazer aquele investimento? Como é que você vai saber, sem uma projeção de fluxo de caixa, se você pode, tranquilamente, com segurança, contratar mais funcionários para sua empresa agora ou não? Não sei. Sem uma projeção atualizada de fluxo de caixa, como é que você sabe se você pode comprar essas máquinas novas, se você pode alugar essa loja nova, se você pode fazer aquela reforma na sua loja, na sua empresa, na sua fábrica, no seu escritório, que você tanto sonhou? Sem um fluxo de caixa, você não tem condições de dizer sim para nenhum projeto aí importante para sua empresa, mas que demande investimento. E sem o fluxo de caixa, o que muitas empresas acabam fazendo? Tomando uma decisão após a outra, decisões que envolvem sim o investimento de dinheiro em muitos casos, né? Mas sem ter aquela certeza, sem ter aquela segurança a respeito de, putz, será que a gente está fazendo isso no momento certo? Ou ainda, será que a gente negociou a melhor forma de pagamento possível para esse momento da vida financeira da empresa? Pois é, tem muitas empresas que perdem dinheiro comprando coisas a prazo, pagando juros por isso, né, pessoal? Quando, dependendo da mexida que você fizesse financeiramente, você poderia pagar à vista, né? E conseguir um desconto naquela compra. Então, existem diversas situações em que você tem um fluxo de caixa atualizado, projetado para os próximos meses, vai te ajudar. Basicamente, para a tomada de decisão de qualquer projeto, de qualquer iniciativa aí na sua empresa que demande investimento. Se você tem um fluxo de caixa, você faz com confiança. Se você não tem um fluxo de caixa, você faz esperando que dê certo, esperando que você tenha o dinheiro para pagar para aqueles projetos, por aqueles funcionários a mais, por aquelas máquinas a mais, por aqueles... enfim, seja lá o que for na sua empresa que demanda dinheiro. E dentro do fluxo de caixa tem algumas coisas que são importantes de você acompanhar. Por exemplo, o seu lucro líquido mensal, que é, se você liquidasse a sua operação hoje, se você liquidasse a sua empresa hoje, do lucro que foi gerado esse mês, quanto por cento ficaria com a gente? Esse é o lucro líquido, é legal você acompanhar a sua geração de lucro líquido por mês. Outra coisa legal de você acompanhar é o seu custo médio por venda, ou custo médio por cliente. Esse indicador nada mais é do que o total de custos, despesas e investimentos da sua empresa nos últimos 30 dias, por exemplo, dividido pelo número de clientes ou pelo número de pedidos que você teve. E se você não tem um negócio com receita recorrente, aí você vai acompanhar o custo médio por venda, que nada mais é do que o total de custos, despesas e investimentos que a sua empresa fez nos últimos 30 dias, por exemplo, dividido pelo número de vendas que pagaram a conta. Então, por exemplo, se você é um mercado e você fez 1000 vendas num determinado mês, show de bola. E você teve na sua empresa um custo de 50 mil reais, somando custos fixos, custos variáveis, investimentos, estoque, impostos, etc. Tudo, somando tudo, você teve 50 mil reais de custos, despesas e investimentos aí na sua empresa, hipoteticamente no mês X. E você fez 1000 pedidos, 1000 vendas. Legal. Então, seu custo médio por venda dentro daquele mês vai ser os 50 mil, que é a despesa e o custo e o investimento da sua empresa somados, dividido pelos 1000 pedidos. Ou seja, nesse caso, 50 mil reais, que é a soma dos custos, despesas e investimentos da empresa, dividido pelo número de vendas que a empresa fez naquele período. 1000 vendas. 50 mil dividido por 1000 são 50 reais. Nesse exemplo, 50 reais é o custo médio por venda dessa empresa. Em outras palavras, de cada pedido, de cada venda que essa empresa conseguiu fazer,
R$50 não é dela, e sim dos seus custos, despesas e investimentos. Então essa é uma métrica puta importante de você acompanhar, até para você saber a relação custo médio por venda ou por cliente. Agora, se o teu negócio é recorrente, aí a conta seria mais ou menos assim. Digamos que tu teve os mesmos R$50 mil de custos, despesas e investimentos, e naquele mês 1.000 pessoas pagaram a mensalidade do teu serviço, por exemplo, supondo que tu tenha um serviço com uma cobrança mensal. Nesse exemplo, o que acontece? Mesma coisa, R$50 mil de custo, despesa e investimento, dividido pelos 1.000 pagamentos que a gente recebeu, ou seja, dividido por esses 1.000 pagamentos de mensalidade, por exemplo. Aí nós temos o custo médio por cliente de R$50. Essa é uma métrica extremamente importante. E ela deve estar dentro do seu fluxo de caixa, da sua projeção de fluxo de caixa. Porque quanto mais vendas você fizer, ou recorrentes ou não, certo? Quanto mais vendas você fizer, menor vai ser o seu custo médio por venda, se o seu negócio é não recorrente, ou menor vai ser o seu custo médio por cliente, se o seu negócio é recorrente. E é importante que você acompanhe esse indicador, porque a sua empresa ficar maior em tamanho, em vendas, em pedidos, não torna ela necessariamente mais lucrativa. Vou repetir, se liga que a parada aqui é sinistra. A sua empresa ficar maior em número de vendas não necessariamente faz com que ela se torne mais lucrativa. E para tu acompanhar exatamente a relação entre crescimento da empresa e crescimento do volume de clientes ou de vendas mensais, certo? Cliente se é um negócio recorrente, vendas mensais se não é recorrente, para tu acompanhar a proporção de uma coisa e da outra, é importante que tu tenha esse indicador calculado lá dentro do teu fluxo de caixa. E ele é um indicador flutuante, muda a cada mês, porque a cada mês o teu número de vendas é diferente, certo? Do que o mês anterior, e a cada mês os teus custos, despesas e investimentos acabam sendo diferentes também, em função tanto dos investimentos variáveis quanto dos custos variáveis. Em outras palavras, uma coisa fundamental que não pode faltar na tua empresa, para que a gestão da tua empresa jogue a favor do crescimento do teu negócio e não contra o crescimento do teu negócio, é uma projeção de fluxo de caixa dos próximos meses, pelo menos 6 meses lançado lá e atualizada toda santa semana. Ou seja, muito importante isso aqui, tá? Toda santa semana você tem que atualizar a sua projeção de fluxo de caixa. Afinal, o que mais acontece no mundo do empreendedorismo são imprevistos, não é verdade? E eles vão continuar acontecendo. Agora, o que importa é que você vai estar preparado para os seus imprevistos financeiramente falando. Se você fizer pelo menos uma vez por semana a atualização do seu fluxo de caixa dos próximos, pelo menos, 6 meses. Segundo erro de gestão que prejudica o crescimento de qualquer empresa é você não trabalhar com metas para todo mundo que trabalha na sua equipe. Não importa se você é um mercado, não importa se você é um salão de beleza, não importa se você é uma empresa de logística, não importa se você é uma empresa de cursos online, de tecnologia, se você é um comércio, literalmente não importa. Se você trabalhar com metas extremamente claras, todas elas com número e data, para todos os setores, para todo mundo que trabalha com você, mesmo que trabalhe com você somente uma pessoa, certo? Se você trabalhar com metas, o fato é o seguinte, pessoas vão se dedicar muito mais para que as metas sejam atingidas do que se elas não tivessem essas metas. E por que eu digo isso? Porque, gente, é natural do ser humano esse gosto por desafio. Tem pessoas que gostam mais de desafio e tem pessoas que gostam menos, e tá tudo bem. Perfis diferentes de pessoas existem. Agora, via de regra, quanto mais desafiados a gente se sente em qualquer coisa, mais a gente entrega da nossa energia para conquistar aquilo ali. E é por isso que eu te digo, é muito importante que a tua empresa, por mais que seja um mercadinho de esquina, por mais que seja... Não importa, literalmente não importa nem o tamanho, nem o ramo de atividade da tua empresa. Eu já ajudei empresários e empresárias, desde empresas com menos de 5 funcionários até empresas com mais de 450 funcionários a implementarem metas. E é por isso que eu te digo, não importa o tamanho da tua empresa. Se tu realmente te comprometer com o processo de definir e acompanhar metas para todos os setores da tua empresa, a tua equipe vai entregar mais energia, mais esforço para conquistar aquele resultado que tu quer que seja conquistado. Então, você tem que pensar quais são os números que mais vão influenciar o crescimento do teu negócio e, em cima desses números, estabelecer metas, divididas por setores, hein? Não é metas gerais da empresa. Lógico, se tem uma empresa de 1, 2, 3 pessoas, beleza. Aí tu tem tipo um setor só em muitos casos, né? Meio que todo mundo faz de tudo e tá tudo bem. Agora, se a tua empresa já tem setores, é importante que em todos os setores aí da tua empresa você trabalhe com metas. Um erro fatal de gestão que prejudica o crescimento da maior parte das empresas que eu conheço é justamente isso, é justamente a galera não trabalhar
com metas. E fica mais fácil de você enxergar o benefício que as metas vão te trazer quando você se coloca no lugar lá do seu funcionário, lá da sua funcionária. Gente, uma coisa muito diferente é você ter um repositor de prateleiras, um controlador de almoxarifado, um atendente, um vendedor. É muito diferente você ter essas pessoas vindo cumprir o seu horário de trabalho versus vindo dar o seu melhor todos os dias. Isso faz toda a diferença. E a estrada que te leva de um lugar para o outro, ou seja, a estrada que te leva de uma estagnação, de um comodismo dos funcionários, uma equipe que talvez não esteja dando o seu melhor todos os dias, a estrada que te leva disso para uma equipe realmente vencedora, uma equipe que entrega o sangue todos os dias, que vai com sangue nos olhos trabalhar para conquistar aquela meta. Essa estrada começa com metas para todos os setores. Por isso, uma dica que eu posso te dar, trabalhe com metas em todos os setores, porque você vai ver, a sua equipe vai trabalhar muito melhor, vai ir literalmente com sangue nos olhos para conquistar as metas que você propôs. Outro erro de gestão que prejudica muito o crescimento de muitas empresas é a ausência de treinamentos. É a falta de treinamentos práticos para que as pessoas realmente deem o seu melhor. Porque o que acontece? A tua equipe não vai dar o seu melhor por dois motivos. Um deles é se a tua equipe não quiser realmente conquistar o resultado que tu propôs. Aí ferrou. E outro motivo que faz a tua equipe muitas vezes não dar o seu melhor é não saber como fazer aquilo que tem que ser feito. Então, veja bem, como é que você vai resolver essas duas coisas? Para que você tenha um desempenho melhor aí da tua equipe. Na tua empresa, não importa o teu ramo de atividade ou o tamanho da tua empresa. Tu vai fazer o seguinte, para criar mais vontade da galera dar o seu melhor todos os dias, tu vai trabalhar com metas. E para fazer com que a tua equipe saiba exatamente como reagir na maior parte das situações lá no seu trabalho, você vai fazer treinamentos. Eu não estou falando só de treinamentos tipo quando a pessoa entra na empresa. Não, gente, é importante sim que você faça um treinamento quando novos colaboradores entrarem na empresa. Agora, o fato é o seguinte, isso não é suficiente. É importante que de tempos em tempos você dê uma reciclada sim. E eu vou te falar, hein? Eu acredito muito mais em treinamentos práticos, realmente práticos, que mostram às pessoas exatamente como reagir naquelas situações que elas vão enfrentar no dia a dia de trabalho delas. E eu vou te dizer, hein, se hoje você não faz treinamentos frequentes na sua empresa, muito provavelmente você está perdendo muitas vendas e muitos clientes por causa disso. Então, esse é um erro de gestão que prejudica o crescimento de qualquer empresa. Você não levar treinamento a sério, você não colocar na sua cabeça que a sua equipe não vai virar uma tropa de elite, a menos que ela faça aquilo que todas as tropas de elite fazem, que é treinar. Treinar e treinar, como se não houvesse amanhã. Próximo erro de gestão que prejudica muito o crescimento de muitas empresas é a falta de feedback. Eu conheço literalmente centenas de empresas onde a maior parte dos funcionários não se sente à vontade de chegar no seu gestor, na sua gestora e trazer uma sugestão construtiva para a melhoria do trabalho dessa pessoa, sabe? Tem muitas empresas onde existe esse mimimi no ambiente de trabalho, onde a crítica, o feedback não é visto como algo construtivo, não é visto como o presente que ele realmente é. E quando a sua equipe não troca feedbacks frequentes e sinceros com seus gestores e gestoras, o que acontece? Mimimi, 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 mimimi. Mimimi no ambiente de trabalho. Ou seja, conflitos interpessoais, falhas de comunicação, falhas de expectativa, coisas que podiam ser resolvidas com conversas muito claras, muito objetivas, acabam demorando muito mais tempo para ser resolvidas. Por isso que eu te digo, um erro de gestão prejudica muito o crescimento de centenas de empresas, milhares, centenas de milhares de empresas no Brasil, é a falta de feedback. Porque se você cria um relacionamento forte com seus funcionários, com a sua equipe, a ponto da galera se sentir confiante de chegar para você e te trazer críticas, te trazer ideias, te trazer sugestões construtivas, certo? Se tu conseguir fazer isso, o fato é que a comunicação na tua empresa vai ser muito melhor e muito menos erros vão acontecer. Os problemas se resolvem mais rápido com conversa. Se a gente para de ser sincero nas nossas opiniões sobre o nosso parceiro ou a nossa parceira, o que acontece com qualquer relacionamento que não tem esse grau de transparência, que não tem essa prática de feedback? O relacionamento tende a acabar. Ou, no mínimo, a ser muito menos frutífero, muito menos produtivo do que ele podia ser. E se você não tem essa prática de fazer feedbacks entre gestores, funcionários, coordenadores, aí na sua empresa, eu garanto para você,
que você está perdendo muito dinheiro por causa disso. Próximo erro de gestão que acaba com muitas empresas é você não medir indicadores de desempenho. Ou seja, você não tem o hábito de gerar os dados, de gerar números sobre os processos da tua empresa e de analisar esses números para tomar decisões, identificar gargalos e aplicar melhorias. A maior parte das empresas, gente, que eu conheço, e eu já trabalhei com empresas grandes, viu? Empresas grandes. A maior parte das empresas que eu conheço não mede indicadores de desempenho para todos os seus setores. Basicamente, o que é um indicador de desempenho? São aqueles principais números que, somente olhando eles, tu já consegue saber se aquele setor está indo bem ou mal, se aquele processo está melhorando ou piorando, se aquele resultado está melhorando ou piorando. E o fato é o seguinte, aquilo que você não mede, você não administra na empresa. E a maior parte das empresas que eu conheço administram muito pouca coisa. E tem muitas empresas que dizem o seguinte: ah, Nicolas, mas eu não gero relatórios, eu não uso dados para tomar decisões na minha empresa porque o meu sistema de gestão não me traz os relatórios que eu preciso. O que eu faço nesses casos? Você não pode ficar refém do seu sistema. Isso é fato. Então, eu vou te dar uma dica. Eu conheço muitos sistemas de gestão que são porcarias nesse Brasil. Para que você não fique refém disso e sofra com uma gestão que é feita sem analisar números, sem analisar indicadores, eu vou te dar uma dica. Baixe aí a ferramenta Power BI. É um software de uma empresinha pequenininha chamada Microsoft, não sei se você já ouviu falar. Mas essa é uma ferramenta gratuita que vai conectar em qualquer sistema que você tenha, até mesmo no Excel, e vai te ajudar a gerar indicadores, a gerar dados, a conseguir realmente tomar decisões com base nos números que a sua empresa, que os seus processos estão gerando. Se você não medir os indicadores certos, dos setores certos e dos processos certos aí na sua empresa, o que acontece é que erros que poderiam ter sido resolvidos na primeira vez continuam se repetindo, se repetindo, se repetindo. Afinal, para que você consiga realmente enxergar os gargalos, as falhas da sua empresa, você tem que olhar os números, não adianta. E esse é um erro de gestão fatal para muitas empresas. Não medir, não analisar e não decidir com base em indicadores de desempenho, em números que te dizem se aquilo ali está melhorando ou piorando ao longo do tempo. E outro erro que eu vejo prejudicar muito a gestão de muitas empresas, principalmente a gestão financeira, é você misturar a sua contabilidade pessoal, você dona da empresa, com a contabilidade da empresa. Isso é uma cagada tremenda, porque aí você bota um bolo de dinheiro lá, uma parte é seu, outra parte é da empresa, e você vai pagando as suas contas, vai rodando a sua vida, certo? Sem um acompanhamento muito fidedigno, muito realista, né? Em cima do para onde está indo o dinheiro, né? O que está indo de dinheiro para as contas pessoa física, dos donos, das donas da empresa, e o que está indo de dinheiro para as contas da pessoa jurídica. Se você misturar a sua contabilidade com a contabilidade da sua empresa, fodeu. Porque aí fica praticamente impossível de você saber para onde está indo o seu dinheiro. E eu já vi isso acontecer em empresas grandes, já vi isso acontecer em empresas pequenas, em empresas familiares, em empresas não familiares, já vi isso acontecer em diversos tipos de empresa. A sua contabilidade não pode se misturar com a contabilidade da empresa. Então, estão aí alguns erros de gestão que eu vejo prejudicar o crescimento de muitas empresas. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativa o sininho para receber as notificações, que eu vou estar sempre produzindo novos conteúdos, novos vídeos para ajudar você, empreendedor, empreendedora, você, gestor ou gestora, a fazer a sua empresa e a sua carreira crescerem muito mais rapidamente. Meu nome é Nicolas Bueno e eu vejo você no próximo vídeo.